Nós vamos falar sobre 3 posições que o ser humano precisa adotar para observar e decidir qual delas ele é. Versículo 14, né? Esse texto é um texto maravilhoso, eu gosto dele muito. Eu digo que quem ler esse texto, o apóstolo Paulo trouxe essa palavra, uma palavra que quando a gente entende, a gente se converte. Nada pode abalar a nossa fé, exatamente nada. Porque ele vai falar no versículo 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquila, não. Falamos sabedoria de Deus oculta em mistério, qual Deus ordenou antes da fundação do mundo para a nossa glória. Se os poderosos deste mundo tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu à mente humana, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse início desse texto é fantástico, mas eu quero me deter aqui, né? Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, ele discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Versículo 1 do capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? O apóstolo Paulo está falando sobre 3 modalidades de homens, 3 tipos de pessoas. 3 tipos. Podemos até dizer de crentes. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é aquele homem que acredita na Mãe Terra, na natureza, na teoria de Darwin, da evolução das espécies. É aquele que acredita que tudo começa, o homem nasce, cresce, vive, morre e acabou. Um homem que vive de forma sem valorizar as coisas espirituais, e que tudo é natural. Naturaliza o pecado, naturaliza as relações humanas, as relações entre irmãos e família. O homem natural é o homem que não se preocupa com nada. O carnal. O carnal é aquele que se entrega a todos os desejos e todas as paixões, as concupiscências. A palavra concupiscência quer dizer desejos, vontades. As vontades da carne. Que vontades são essas? Sexualidade, glutonaria, bebedice. É o tipo de pessoa que não analisa, não tem uma... Até está, às vezes está dentro da igreja, às vezes está na igreja, às vezes está envolvido na igreja, mas até fala das coisas espirituais,
mas recebe tudo de forma emotiva, de forma emocional, de forma emocionada. É o tipo do homem que... E homem aqui, deixar bem claro, homem, raça, macho e fêmea, mulher e homem englobado na raça. O carnal, ele fica ligado somente nos seus desejos, nos desejos da sua ânima, nos desejos das suas pulsões, das suas necessidades fisiológicas, das suas necessidades emocionais. E aí é uma confusão, porque o carnal e o natural, eles confundem o espiritual. Porque o espiritual, provindo do Espírito de Deus, proveniente do Espírito de Deus, lhes parecem loucura. Por quê? Porque as coisas vindas de Deus traz restrições, traz um combo. Porque a palavra de Deus, ela nos coloca, se você mergulhar nas Escrituras, você vai ver que enquanto os homens de Deus não haviam entre eles regras que vêm ser instituídas lá em Êxodo capítulo 20, quando Moisés apresenta os 10 mandamentos, em Deuteronômio capítulo 5 e 6, os 10 mandamentos no 5 e a validação do primeiro mandamento com força total ali no capítulo 6, onde amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura, nem a elas servirás, nem a elas encurvarás. O homem natural e o homem carnal não conseguem compreender essas coisas porque confronta a sua ideologia de personalidade, de pessoalidade. Porque o carnal, você não pode dar uma invertida. Com o crescimento das neurociências, com o advento das tecnologias, sempre quando você dá uma bronca, quando você dá uma invertida, quando você não valida algo em alguém, a neurociência diz que acende dentro da mente da pessoa uma tela azul. Não é nem o chiado. Quando você está trocando de canal de televisão, tem aquele chiadinho, não tem? Aquele chuviscadinho. A tela azul é quando não está conectada em nada. Você só liga a TV na tomada e não tem nenhuma antena, não tem nenhum sinal. Imediatamente a pessoa entra naquele estado de anomia, de paradeira. O homem carnal, ele até compreende as coisas do Espírito, ele até entende as coisas do Espírito, mas a carne é tão forte, as pulsões são tão fortes, os desejos são tão fortes, que ele não consegue se controlar. O natural nem quer saber, o natural está nem aí. O natural já fala, é loucura, é doidice, é maluquice. O carnal não, o carnal ele vem à igreja, ele está sentado assistindo o culto, ele sobe para o altar, ele prega, ele canta, ele adora, ele fala das coisas de Deus, mas está movido pelos desejos e pelas pulsões da carne. Eu louvo por quê? Eu canto porque isso me agrada, isso é o que eu gosto de fazer, não é porque é uma adoração ao Senhor. Eu vou na igreja porque eu preciso fazer minha obrigação com Deus. Ou eu vou na igreja, às vezes eu até falo, esse pastor aí é chavequeira, conversa. Esse pastor, essa igreja aí... Como que a gente diferencia a particularidade dessas pessoas? A gente precisa entender, Gálatas capítulo 5, versículo 16, por favor. Gálatas 5, 16... traz
um confronto, fala de uma dicotomia, fala de um conflito interno que acontece dentro de nós pessoas, dentro da nossa pessoalidade. Ele vai dizer assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça o que é contrário ao espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Presta atenção, as coisas que você quer. O espírito vencendo a carne é quando você não faz o que você quer. Você não adultera porque você quer. Você quer adulterar, mas o Espírito Santo é tão forte no seu espírito que você não faz. Você não bebe porque o Espírito Santo diz para você: não faz. Porque o Espírito Santo nos convence do erro e do pecado. E aí ele segue dizendo, próximo: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Diga assim: adultério. O que é adultério? O adultério mais conhecido é a traição sexual de casamento. Sim ou não? Então é quando uma mulher casada trai o marido. Quando um homem casado trai a esposa. Quando um homem solteiro se envolve com uma mulher casada. Esse é o típico adultério que nós conhecemos. Mas o que é adultério? É adulterar a forma conhecida. Quando você adultera, por exemplo, eu pego esse celular e eu vou adulterar a serventia dele. Ou eu pego um carro e eu adultero a forma. Ou eu modifico o chassi, ou eu modifico os para-choques, ou eu modifico a carroceria. Eu abaixo, eu subo, eu mexo nas estruturas. Isso é um adultério. Quando eu pego a palavra de Deus e eu manipulo a palavra de Deus ao meu bel prazer, às minhas necessidades. Isso nós temos visto, a adulteração da palavra de Deus de forma corriqueira. Muitas instituições manipulam a palavra de Deus para que a igreja dê condições financeiras. Então, manipulamos as escrituras, adulterando o seu objetivo. Adultério, fornicação. Sabe aquele casalzinho namorado que fica debaixo da coberta? Aqui não tem. Aqui não tem. Aqui não tem. Aqui na igreja? Tem. Sabe aquele casalzinho namorado? Está começando a namorar. Aí eles ficam fornicando. Mãozinha boba para cá, mãozinha boba para lá, aqueles beijinhos calientes. Aqui não tem. Tem? Ah, tem. Eu não posso olhar no olho que eu vejo. Deixa eu ver. Tem. Mas não vai ter. Pastor, o senhor nunca foi jovem? Fui, mas eu tinha um pastor carrasco. Nossa. Tempo ruim para mim, mas bom. Amém? Impureza e lascívia. Próximo. Idolatria. Idolatria, a gente acha que é só ter imagens de escultura, imagem de santo. Não. É quando você adora algo, ou alguém, ou alguma coisa a mais do que o próprio Senhor, a ponto de te tirar da presença de Deus. Quando hoje eu não sei muito, porque eu não participo muito disso, mas eu me lembro da minha época de jovem, a gente tinha uma mania muito
interessante, quando eu fui para a igreja, eu fui muito repreendido disso, porque a gente tinha aquela mania de falar para as namoradas, ou para o namorado, recebia da namorada: eu te adoro. Quem já ouviu isso? Olha lá, conta a idade não. Os anos 80, os anos 90, início dos anos 2000, era isso, os namorados ficavam falando: eu te adoro, eu te adoro. A palavra de Deus diz lá no capítulo 6 de Deuteronômio, também diz no capítulo 20 de Êxodo, no capítulo 5 de Deuteronômio também: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. A adoração, ela é uma prestação de culto. Quando nós prestamos culto a algo ou a alguém, às vezes você fica cultuando o carro, às vezes você fica cultuando o filho, às vezes você fica cultuando, adorando mais do que a Deus. Feitiçaria. Feitiçaria é interessante, porque feitiçaria, todo mundo acha que feitiçaria é você fazer um ritual com elementos, velas, animais, toda aquela medalhas, aguidás, fazer lá usar frutas, legumes, farinha, sangue, ou chás e poções. Feitiçaria é também rebeldia, rebelião. Toda rebelião causa espírito de feitiçaria. Quando houve o movimento, a revolta protestante, a revolução protestante, o povo da Alemanha, eles começaram a se levantar contra o rei, contra a igreja, e Martinho Lutero falou: olha, e essas ações são ações de rebeldia, de rebelião. Imediatamente, o governo, o rei, o imperador, mandou matar todos aqueles que eles consideravam rebeldes. E foram mortos mais de 50 mil pessoas num dia. Mais de 50 mil pessoas. Por causa do espírito da feitiçaria. Inimizades e contendas. Sabe aqueles conflitinhos, aquelas encrenquinhas de família, encrenquinha entre irmãos, encrenquinha entre pessoas no trabalho, aqueles pitacos, aquelas fofoquinhas, aquelas coisinhas que vão dando, essas inimizades e essas contendas, esses conflitos, são coisas que estão ligadas à carne. Mas também tem ciúmes e ira. Aqui tem alguém ciumento? Não tem, né? Tem alguém ciumento aqui? Tem não, né? Que glória! Nessa igreja não tem ninguém ciumento. Cuidado, que mentira também está aí. Ciúmes. Uma coisa é você proteger, uma coisa é você guardar, uma coisa é você orientar, outra coisa é você ter ciúmes e você viver uma vida escravizada pelos ciúmes, uma vida escravizada, porque os ciúmes é uma das maiores faltas de confiança que uma pessoa pode ter na outra. E geralmente, não é uma regra, mas geralmente, o ciumento é aquele que acusa daquilo que ele já fez, ou daquilo que está no seu coração. Esse é um fato, e um triste fato. Pelejas, dissensões, sabe, uma vida difícil, uma vida de peleja, uma vida, parece que tudo dá errado o tempo todo. Já viu isso? Está tudo dando certo, dá errado. Está tudo dando certo, dá errado. Peleja é algo que está ligado diretamente às atribuições carnais. Por quê?
Porque essas questões, essas coisas, elas pegam dentro da nossa alma e tira da gente o controle e o ânimo. Isso causa dissensões, isso causa conflitos, separações, distanciamentos, isso causa traços de angústia. Heresia. Nunca na história nossa, do nosso Brasil, houve tanta heresia quanto agora. Pessoas falando em nome de Deus na primeira pessoa. Pastor, meu profeta. Vai estudar os profetas. Os profetas maiores, os profetas menores. Veja como Deus fala através da boca deles. Veja João Batista, voz do que clama no deserto, endireitai as veredas. Cuidado quando as pessoas falam de si mesmo usando a palavra de Deus próximo. Invejas. O que é inveja? Inveja é uma coisa muito séria. Inveja é muito complicado, porque das obras da carne é uma das coisas mais destruidoras e deletérias, porque inveja não é desejar ter o que você tem, não é desejar ter o seu carro, não é desejar ter a sua casa. Uma pessoa desejar ter uma casa como a sua, ter um carro como o seu, ou o seu carro ou a sua casa, isso não é inveja, isso é ambição, isso é desejo, está ligado diretamente à sensação de possuir. Inveja é quando eu quero ter o que você tem, eu sei que eu não posso ter, então eu vou fazer tudo para que você não tenha. Isso é inveja. Entenderam o que é inveja? Diga assim: inveja é eu querer ter o que o outro tem, saber que não posso ter e fazer tudo para que o outro não tenha. Então o conceito de inveja, por isso que fala que a inveja mata. A inveja mata porque ela faz com que a gente deseje que o outro não tenha, a gente deseje que o outro seja destruído, ou que a gente o destrua, porque eu sei que eu não vou poder ter, então eu vou fazer tudo para que ele não tenha. Homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, obras da carne. Então às vezes eu vejo os irmãos, e irmãos eu estou generalizando, não estou falando só da nossa igreja, mas aqui provavelmente deve ter. Quando eu falo irmãos, eu estou falando de forma geral, eu vejo os irmãos falar em língua estranha, mas pratica isso. Eu vejo às vezes o irmão falar das coisas de Deus, mas pratica isto. As obras da carne. Porque o carnal, o natural, ele tem um posicionamento. Ele não crê, pronto, acabou. Ele é como se fosse um ateísta. Só que pior do que o ateu, porque o ateu, ele ainda crê que ele não crê. O natural nem isso. Coisas semelhantes a esta. Aí ele vai falar do espiritual. Olha que interessante isso, versículo 15, volta, versículo 15 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas o que é espiritual, discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido.
O espiritual, ele não precisa ficar falando que é crente, ele não precisa ficar falando que é de Deus, ele não precisa ficar falando. Eu fico preocupado muitas vezes com algumas questões. Nós vemos algumas igrejas, algumas pessoas ou algumas personalidades falar do Espírito Santo, falar que está cheio do Espírito Santo, que foi batizado no Espírito Santo, mas está atolado nas obras da carne. Porque o que é espiritual, ele discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Você olha para o espiritual, ele está lá. Próximo versículo, olha o que ele vai dizer: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor? A mente do Senhor, eu já falei isso outras vezes aqui. Como que é a mente do Luiz? Só sabe quem convive comigo. A pastora Carla sabe como é que é a minha mente, o Juan sabe como é que é a minha mente, o Jonathan sabe como é que é a minha mente, o Diego sabe como é a minha mente. As pessoas que convivem mais comigo o dia todo sabem como é que é a minha mente, porque eu falo daquilo que eu vivo, das minhas realidades. Se você falar com uma pessoa que gosta de carro, ela vai falar de carro, ela sabe tudo sobre carro, sim ou não? Se você fala com uma pessoa que gosta de comer, de cozinhar, o que ele vai falar o tempo todo? De comida. Se você falar com uma oftalmo, ela vai falar só de oftalmologia, o tempo todo. Se você falar com uma pessoa da moda, ela vai falar só de roupa. É compra, é vende, é arruma, é conserta, e sabe tudo, porque nós temos as nossas culturas. Você pega o Carlinhos, ele sabe tudo de suspensão de caminhão. Tudo de mola. O irmão sabe tudo de mercado. Porque nós estamos envolvidos naquilo que nós nos envolvemos. Sim ou não? Amém. Mas quando nós estamos envolvidos com a palavra de Deus, nós temos a mente de Cristo. Tudo que Ele falou, tudo que Ele orientou, tudo que Ele ensinou, tudo que Ele repreendeu, tudo que Ele disse para fazer e para não fazer. Você vai saber o que aconteceu lá em Atos capítulo 1, você vai saber o que aconteceu em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando sobreveio um som como de um vento impetuoso, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, e todos começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito concebia que falasse. Olha que coisa gloriosa, amém? Mente de Cristo. Só que isso é assustador, por quê? Porque isso nos leva ao próximo versículo. Mas nós temos a mente de Cristo. A questão é o seguinte: com quem que você gosta de conversar? E sobre o quê? Se você me procurar para conversar, para a gente conversar sobre a palavra de Deus, nós vamos falar de forma muito profunda sobre a palavra de Deus. Um dia desse eu estava sentado com uma pessoa, conversando com ela, ela me pediu uma orientação e a gente começou a conversar, e essa conversa se estendeu por algumas horas, e nós conversamos só sobre Bíblia. E foi uma conversa tranquila, por quê? Porque é uma conversa que eu entendo, a pessoa entende, nós nos estendemos na conversa. Se você falar para mim de mola de caminhão, eu não entendo, eu sei o que é, mas eu não entendo. Se o senhor falar para mim de análise de água, eu não entendo. Nós temos a mente de Cristo. A questão é o seguinte: eu quero sentar para conversar com Ele. Enoque, ele sentou para falar com o Senhor, e ele bateu um papo tão gostoso, foi tão bom a conversa, que o Senhor o tomou para si. Presta atenção, você senta para falar com Deus a ponto dele chamar você para si?
E essa é a questão. Porque a palavra de Deus diz que nada está encoberto. Nada. Não existe nada que está encoberto que não será descoberto. Não existe nada oculto que não será revelado. Amém? Diga para o seu irmão assim: você está escondendo alguma coisa? Tá não. Tá não. Tá chegando aí. Isso é sério. Isso é sério porque isso nos remete a essa cristandade que nós temos visto hoje. Pastor, por que o senhor está fazendo essa crítica? Por exemplo, crente jogando o jogo do tigrinho. Aqui não tem. Diga assim: está amarrado. Quando você vai para o jogo de essas bets, jogo do tigrinho, como é que é o nome do outro lá? Mega Sena. Como é que é o nome do outro? Hipercap. Saúde Cap. Saúde Cap. Meu irmão, isso faz você viciar. Esses jogos foram feitos para viciar. São obras da carne. Pastor, eu não concordo. Eu sei, se você está jogando, você não concorda, porque a carne deseja que é contrário ao espírito. Se você é uma pessoa que gosta de satisfazer a sua carne, continua fazendo, o problema é seu. Jesus está voltando, as profecias estão se cumprindo, a Bíblia afirmou e as profecias estão aí, se cumprindo. O problema é seu. O meu papel é dizer para você: não vai. Pastor, eu gosto de beber. Beba. Eu estou dizendo para você que a Bíblia condena, você faz o que você quiser. Pastor, eu gosto de adulterar, pastor. Eu estou dizendo para você que é uma abominação diante do Senhor, quando lá no capítulo 22 de Apocalipse, quando o Senhor vai falar, Ele fala: olha, o adultério é abominação, eu abomino o adúltero. Eu nem creio nisso. O problema é seu, você tem o direito de crer ou não crer. Naquele dia, sabe? Será como o Lázaro e o rico? Só que essa é uma escolha sua, não é minha. Eu tenho que te ensinar. As escrituras estão dizendo: eu tenho que te ensinar. Se você está ouvindo hoje e arrepender do seu pecado e converter o seu coração, aleluia, fizemos o nosso papel. Amém? Mas como que eu posso falar em língua estranha e continuar adulterando? Como que eu posso falar em língua estranha e eu continuar prostituindo? Como que eu posso falar língua estranha e continuar jogando? Como que eu posso falar em língua estranha e continuar fazendo tudo aquilo que a Bíblia diz para não fazer? Porque às vezes a pessoa está com a mente cauterizada pelo pecado. O pecado cauteriza a mente e ele causa revolta. A probabilidade de acabar o culto hoje e ter 5, 6, 7, 8, 9, 10 revoltado é natural. Só que eu, como sacerdote desta casa, não posso me eximir de dizer para você: você que está enfiado em jogo, você está alimentando uma indústria do pecado. Pastor, eu jogo com o meu dinheiro. Pois bem, está certo. Pastor, eu não sei por que está acontecendo, as portas estão fechadas para mim, as portas financeiras estão fechadas para mim, as coisas não acontecem, está quase para acontecer e não acontece. Por quê? O salário do pecado. Diga assim, em voz bem alta: o salário do pecado é a morte, e o diabo é um patrão que paga em dia. Se você planta vento, vai colher tempestade. Se você planta um carrapicho, você vai colher todo um carrapicheiro. Se você planta espinho, você vai colher espinho. Não adianta você plantar coisas e tentar colher outra. Já desse um cidadão falou para mim: pastor, nossa pastor, eu estava vindo para a igreja, eu preciso que o senhor ore para mim. Eu falei: por quê, irmão? Pastor, eu peguei meu dízimo e joguei tudo na bet.
Porque era um dinheiro abençoado, então eu joguei na Bet. Porque eu pensei, eu jogar o dinheiro do dízimo, depois eu dou o dízimo do dízimo. E assim muitas pessoas estão fazendo em muitos lugares. Porque Deus não reclama, mas aí não entende o que está acontecendo na própria vida. Tem retido o dízimo, tem retido a oferta, tem retido as bênçãos na sua vida. E aí eu não entendo. Diga para o seu irmão assim, parece que o pastor está dando umas indiretas. Irmãos, eu não dou indireta, eu estou sendo bem direto. Você que é adúltero, se você não quer se converter, continue adulterando ainda. A Bíblia diz isso. Se você está pecando, continue a pecar ainda. Se você não tem arrependimento no seu coração, continue fazendo o que você está fazendo. Mas ele diz, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Mas por que a Bíblia diz que o pastor tem que repreender? Então eu estou repreendendo, você que está cometendo pecado, considere-se repreendido, amém? Então vamos falar em voz alta? Considere repreendido, amém? Meu papel está feito. Daqui para frente o problema é seu, não é mais meu. Porque você foi repreendido, você foi orientado, você foi exortado, você foi chamado a atenção para a palavra do Senhor. O que a palavra diz, porque o papel do sacerdote é pregar a palavra. Nossa, pastor, o senhor está sendo agressivo, violento, evasivo. Não, verdadeiro. Porque naquele dia que o Senhor perguntar, olha, e aí? O pastor te ensinou? Você vai falar, não. Ele vai colocar lá em altíssima definição esse culto. Ele vai falar, parece que ele ensinou. Diga para o seu irmão assim, o que está faltando nesse tempo frio é tomar um chá de vergonha na cara. Ó geração incrédula e perversa, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Pois produzis frutos dignos de arrependimento. Até quando estarei convosco? Eis que o machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz frutos será cortada e lançada no fogo. Se João tivesse aqui hoje, ele ia para a cadeia. Se João Batista estivesse aqui hoje, ele seria preso. Porque ele está ofendendo o povo. Com essa cristandade cheia de frescuras. Onde a pessoa vai lá, irmãos, eu gosto de orar em línguas estranhas, eu gosto do monte, eu gosto da oração, eu gosto do fervor do Espírito Santo, eu tenho prazer em estar na presença do Senhor. Quem vai nas vigílias com a gente sabe como que é. Mas eu vejo crentes espirituais, versículo 22, por favor, de Gálatas 5. Crentes que diz que estão cheios do Espírito, mas não têm o fruto. Não são frutos, é um fruto com várias qualidades. Mas o fruto do Espírito não são, amor, gozo. O que é gozo? Prazer em demasia, satisfação suprema. Amor, gozo, paz, longanimidade, sabe? Às vezes as pessoas falam, nossa, o pastor, aquela paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aí você vê o crente cheio do Espírito, mas não tem nada disso. O crente cheio do Espírito, mas não tem nada disso. Isso é o quê? Carnalidade, emoção. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Amém?